Vamos lá, bom dia. Iniciando aqui, continuando, na verdade, iniciando mais uma parte aqui da... Tá conseguindo ver aí? Roubo? Tô sim. Então, na última aula a gente viu, né, começamos os crimes contra o patrimônio. Então a gente viu aqui do furto da coisa comum, e agora a gente vai ver do roubo e da extorsão. Então, do roubo, da extorsão mediante sequestro. Então, a gente viu do furto, né, os tipos de furto, tipo objetivo, tipo subjetivo, consumação e tentativa, né? E a súmula 511 é possível reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 11 do 55, nos casos do crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e qualificadora for de ordem objetiva, né, que é aquele caso da pessoa que furta, vamos dizer assim, se favorecendo da confiança da pessoa. Vamos lá, o que mais que tem aqui? Destruição de obstáculo, abuso de confiança, fraude escalada, ligação em veículo, né, de chave falsa, aí já descaracteriza, né, a chave falsa, o veículo, a ligação direta não é chave falsa. Súmula 442 é inadmissível aplicar o furto qualificado pelo concurso de agentes a majorante de roubo. O que mais que a gente viu? A gente pode fazer uma revisão. Vamos continuar. Folha de cheque em branco, né? O que a gente viu? A mera subtração da folha de cheque em branco não caracteriza furto, mas se você usar, você, na verdade, está cometendo estelionato, né? Roubei a folha de cheque, não escrevi nada, não fez nada, mas botou um número lá e quis sacar o dinheiro. Você, na verdade, não roubou, você não furtou, aliás. Você, na verdade, está querendo fazer um estelionato. Furto de coisas perdidas é incabível. Teve aqui a questão da energia elétrica, mas a gente viu aí que energia elétrica, a questão de TV a cabo não entra, né, no conceito de energia. Então, hoje, né, você é, na realidade, julgado pelo outro crime lá da lei de comunicações. Mas, de repente, daqui a pouco eles mudam, né, mudar o Código Penal, acrescentar mais um parágrafo aí. Porque hoje é muito mais presente, né? Sinal de TV a cabo, Netflix, essas coisas todas. Daqui a pouco, provavelmente, a lei vai se criar alguma coisa nesse sentido. Vamos lá. Do roubo e da extorsão. Aqui se tutelam, além do patrimônio, a integridade física, mental e a vítima da pessoa, pois as condutas não violam somente o patrimônio destro, mas colocam em risco também estes bens jurídicos. Vejamos cada um deles. O do roubo é 157. Subtrair, então aqui é o verbo principal, o verbo da capitulação penal. Subtrair, coisa alheia, coisa móvel alheia, para si ou para outro, mediante grave ameaça, a diferença do furto. Mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido a possibilidade de resistência. Olha a diferença aqui, só tem essa questão, sobre essa questão da grave ameaça. Se a gente voltar aqui no furto, aqui, ó, subtrair para si para outro, coisa alheia, móvel. A primeira parte é igualzinha, né? Só que aí, subtrair para si para outra coisa móvel, e no roubo, que é que ele acrescenta a questão da violência. Aqui, ó, subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra. Até aqui é furto. Você furtou. Mediante grave ameaça ou violência, ou depois de havê-la, qualquer meio reduzido a possibilidade de resistência. Já se tornou roubo. Essa é a diferença entre o furto e o roubo, né? A diferença clássica. Reclusão de 4 a 10 anos e multa. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça a fim de assegurar a impunidade do crime, ou a detenção de coisa para si ou para terceiro. É o caso do furto, que aí depois a pessoa, sei lá, identificou e você usou violência. O cara lá que tentou bater carteira, e aí você viu na hora lá que ele estava batendo a carteira, e mesmo assim, né, gerou aquele atrito ali, ele conseguiu levar. Aí já descaracterizou o furto, já virou roubo, né? Você viu, ele usou de violência para tentar levar a carteira de qualquer jeito, então descaracterizou o furto, virou roubo. A pena se aumenta de 1/3.
até a metade. Vamos lá. Se há o concurso de 2 ou mais pessoas, se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, se o agente mantém a vítima em seu poder restringindo sua liberdade, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que conjunto ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem e emprego. Daí tem também no furto, né? Se a violência ou a grave ameaça exercida com emprego de arma branca, a pena aumenta-se de 2/3. Se a violência ou ameaça exercida com emprego de arma de fogo, se a destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Parágrafo 5b. Se a violência ou a grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista, ou seja, esse aqui é pior do que a arma de fogo. Tem uma arma de fogo e tem a arma de fogo que é de uso restrito exclusivo, né? Que são aquelas armas das Forças Armadas, armas da polícia. Então, é ainda mais agravante, né? A pena ainda é maior. Parágrafo 3º. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa. Morte, a pena de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Ou seja, se o cara for roubar e acontecer, né, a morte da pessoa, da violência dela, acontecer a morte, ela praticamente responde pelo crime de homicídio, em termos de nível penal, né? De 20 a 30 anos. Até porque não faria sentido a pessoa morrer e o crime for menor do que 20 a 30 anos. Porque, na verdade, o que ocorreu foi um homicídio, né? Apesar dela ter também levado o objeto, né? A coisa móvel. Vamos lá, os explicações. Fala aí. Latrocínio, né? Não, o latrocínio acho que é aí. Não é só seguido de morte? É esse aí. Bem tutelado. Vamos lá. O patrimônio e integridade física e psíquica da vítima. Sujeito ativo. Trata-se de crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa. Sujeito passivo. Aquele que teve a coisa subtraída mediante violência ou grave ameaça ou ainda depois de ter sido reduzida em possibilidade de defesa. Qual o tipo objetivo da conduta? Vamos lá. O tipo objetivo. A conduta é prevista em subtrair. É aqui, ó. Subtrair. Para si e para outrem. Coisa alheia móvel mediante violência, isso aqui que diferencia do furto, né? Mediante violência, grave ameaça ou após reduzir a vítima a situação de possibilidade de defesa. Com relação à lesão ao patrimônio, aplicam-se as mesmas regras ditas em relação ao furto, mas por se tratar de crime complexo, devemos analisar ainda sob o aspecto da violência ou grave ameaça à pessoa. A violência pode ser própria quando o agente aplica força física sobre a vítima ou imprópria, quando aplica alguma medida que torna a vítima indefesa. Boa noite, Cinderela, por exemplo, né? Drogou a pessoa. Aqui entende-se que não se aplica o privilégio previsto para o furto e nem o princípio da insignificância. Lembra que tem o princípio da insignificância, né? Se você fazer o furto de uma coisa que o valor é insignificante e tem um conjunto de características que você pode, né, aplicar o princípio, aqui não tem, porque um dos requisitos é justamente não ter violência, né? E não diminuir a capacidade da vítima, né? Então não tem, só tem como ter princípio mediante ameaça grave, mas lembrando que tem uma jurisprudência que a gente leu, não sei se você lembra, que o fato da pessoa pegar uma pessoa e dizer, olha, fica ali, ó, senta ali que eu vou roubar, senta ali que eu vou fazer isso. Isso para alguns, já tem alguns julgados que não é uma grave ameaça, né? Você deixou ali a pessoa sentada. Não sei, mas para mim seria, né? Mas aí o que a gente tem que entender é isso. Fácil de você deixar a pessoa ali em algum local, não ficar instigando, falando, nada, nem mostrou arma nenhuma, não significa que descaracterizou a possibilidade de você aplicar o princípio da insignificância. Tipo subjetivo, o dolo.
Não se admite na forma culposa. O agente deverá possuir o ânimo, a intenção de se apoderar da coisa furtada mediante violência, grave ameaça ou redução à vítima à possibilidade de defesa. O roubo de uso é crime, ou seja, um agente que rouba alguma coisa para somente usá-la e devolver, comete crime de roubo. Parte da doutrina entende, entretanto, que neste caso haveria apenas constrangimento legal, mais a pena de lesão corporal, não havendo roubo minoritário. Ou seja, lembra lá que no furto, isso aqui, na verdade, não existe, né? Você pegar uma coisa sem a pessoa saber, utilizar e depois devolver. Não cometeu crime nenhum. Nesse caso aqui, você cometeu crime. Ainda que seja o roubo minoritário ou como a outra parte aqui da doutrina entende que você cometeu constrangimento ilegal mais lesão corporal. Constrangimento ilegal é me dar teu carro, daí eu vou usar, né, apontou uma faca, uma arma para a pessoa e depois foi lá devolver. Ou você cometeu um roubo minoritário, como está falado aqui, ou você fez um constrangimento ilegal e depois fez pode ter mais lesão corporal, né? Se você fez alguma, né, bateu um soco na pessoa, tá? Entendido ao contrário, irmão. O quê? Eu achei que a parte que entende que é só para um constrangimento que era minoritário, mas não, a maior parte entende que é só um furto mesmo, ou a maior parte entende que é só um constrangimento legal. Não, vamos lá. Aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. O roubo de uso é crime. Ou seja, o agente que rouba alguma coisa para somente usá-la e devolver comete crime de roubo. Ok. Agora, parte da doutrina entende, entretanto, que neste caso haveria apenas constrangimento ilegal. Esse é minoritário. Eu não estou vendo, não. Não está conseguindo ver? Tá. Não, tá, vamos lá. Não Legal. havendo roubo. Sim. Uma parte da... Assim, se você foi lá, né, fez a grave ameaça, violência lá, alguma coisa, pegou o carro da pessoa para usar e depois foi devolver, para a doutrina majoritária, ou para a doutrina, né, para o roubo majoritário ali, você cometeu roubo, simplesmente. Uma outra parte acha que você só cometeu constrangimento ilegal, porque você devolveu o bem, mas isso é minoritário. A menor parte. Isso, a menor parte acha isso. Quem é esse cara aqui que acha isso? É o Rogério Sanches. E aí, só para a gente fazendo já os links para as questões, lembrando que furto é ao contrário. Se você pegar, sem a pessoa saber utilizar e depois devolver, você não cometeu furto. Entendeu? Se você pegar, vamos voltar rapidamente aqui para você. Ao contrário de roubo, né? No roubo, se você contrário, pegar para uso, roubo de uso já é crime, ao contrário do furto, né? Aqui, não existe aqui, de uso. Não havendo a intenção, sendo a intenção somente de usar a coisa e logo depois de devolver, teremos chama de furto de uso, que não é crime. Então tem que estar atento a isso. Então, se eu fui lá, peguei o carro, né, sem você saber, entrei na sua casa, não te avisei, peguei a chave do teu carro, usei, depois devolvi, não fiz nada. Pode cobrar gasolina minha, mas não fiz nada. Agora, se eu fui lá, obriguei você me dar a chave da tua moto, do teu carro, para eu usar, aí, violentamente, aí já é o furto, não tem jeito. Consumação e tentativa. O STF e o STJ adotam a teoria segundo a qual o crime se consome quando o agente passa a ter o poder da coisa, após ter praticado a violência ou a grave ameaça. Se o agente pratica a violência ou a grave ameaça, mas não subtrai a coisa, o crime é tentado. No roubo impróprio, o crime se consuma quando o agente, após subtrair a coisa, emprega a violência ou a grave ameaça. O roubo impróprio é como se você fosse furtar e a pessoa simplesmente te pegou e você usa a violência. Né? É o chamado roubo impróprio. Porque o roubo próprio é você já fazer a violência para ter acesso à coisa. Né? Tipo, né? Já chegou com a faca, com o revólver, né? E aí você, ó, me dá teu celular, me dá, né? Me dá esse cordão aí, me dá esse relógio. Outra coisa é você tentar pegar ali a bolsa da pessoa e a pessoa, opa, quer me roubar? Aí, não, peraí, puxa uma faca, aí é o chamado roubo impróprio. Você ia furtar, não ia usar de violência, mas
a pessoa viu, você já reagiu, é o roubo impróprio. Vamos lá. A tentativa é admitida em todas as formas de roubo. Doutrina minoritária, contudo, sustenta que não cabe no roubo impróprio. Cuidado, a inexistência de valores em poder da vítima configura crime impossível. Não, pois se trata de mera impropriedade relativa ao objeto, caracterizando a tentativa. Ou seja, o cara foi te assaltar lá, tua carteira não tinha nada. Então, ainda assim, ele teve uma tentativa aí de roubo, né? Que levou só os teus documentos. A polícia pegou ele lá na frente, tem jeito, já fez a tentativa. Parágrafo 1º, traz a figura do roubo impróprio. O roubo impróprio ocorre quando a violência ou ameaça é praticada após a subtração da coisa, como meio de garantir a impunidade do crime ou assegurar o proveito do crime. Exemplo, imagine que o agente subtrai uma TV de uma loja de eletrônicos. Até aí, nada de novo. Nada de roubo, né? Apenas furto. No entanto, ao ser abordado pelos seguranças, já do lado de fora da loja, tenta fugir e acaba agredindo os seguranças, fugindo com a coisa. Nesse caso, disse que o roubo é impróprio, pois agrava a ameaça, a violência posterior, e não tem como finalidade efetivar a subtração, que já ocorreu, mas garantir a impunidade ou a pessoa tranquila sobre o bem. Ver se tem alguma coisa aqui no 26. 26, não. Tinha aqui umas notas de rodapé referente aqui. Aqui, deixa eu ver aqui, né, referente aqui ao tentativa no roubo impróprio. Vamos ver o que ele fala aqui. O STJ simulou o entendimento no sentido de que a consumação do roubo ocorre com a mera invasão e inversão da posse sobre o bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica ou desvigiada sobre a coisa. O que é isso aqui? É aquele entendimento que a gente também viu no furto. O fato de você me fazer a grave ameaça, né? Pegou um revólver, a faca, o que foi? E me dá teu celular, certo? Pegou meu celular. Começou a se distanciar de mim. Eu pego aqui, saio correndo, procuro aqui, pego... Estou te ouvindo, estou indo ali te perseguindo. Ou seja, você ainda não tem a posse completamente, porque eu ainda estou vendo o meu objeto ali. Pego o policial, vou atrás e pego você. Ou seja, você cometeu o roubo. Ah, mas eu, né, nem, em tese, você ainda nem, assim, não tinha, você ainda estava te vendo, ainda estava te perseguindo, ainda estava vendo o meu objeto e consegui tomar, ou eu mesmo, não precisou policial, né? Vi que você era sei lá, sei lá, como a gente chama lá em Belém, chama de um pivete, um garoto de rua. Inicialmente eu fiquei com medo, te dei o celular, mas depois eu percebi, pô, esse cara não está armado, não está com faca, não está com nada, me dá de volta, e entrar naquela briga toda, né? E eu pego de volta o meu objeto. Mas só o fato de você ter usado a grave ameaça, ter passado para sua mão, ainda que não tenha sido definitiva, ainda não tenha sido pacífica, não tenha entregue para você, você cometeu o roubo. Posso ter pegado meu objeto, agarro você, eu levo na delegacia, olha, tomou meu objeto, eu pensei que ele estava armado com uma faca, entreguei, mas depois eu fui lá e dei uma gravata nele e tomei de volta meu objeto. Ou seja, praticamente não saiu, o objeto ainda nem saiu, né, vamos dizer assim, da sua posse, praticamente. Não saiu assim. Porque você está olhando, está brigando, mas do ponto de vista jurídico é que a pessoa cometeu o roubo. É isso que o STJ está dizendo. Vamos ler de novo. O STJ simulou o entendimento no sentido de que a consumação do roubo ocorre com a mera inversão da posse, ou seja, mera inversão. O cara pegou para ele. Precisa ser assim, sobre o bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça. Sendo aqui, ó, essa parte aqui, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica ou desvigiada sobre a coisa. A súmula 582, consuma-se o crime de roubo, com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo em seguida, né, em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível, ou seja, não é necessário, a posse mansa e pacífica. Para a parcela da doutrina, neste caso, o agente emprega violência ou grave ameaça e o roubo impróprio se consuma com o agente ou a gente não emprega, essa aqui é outra coisa que explicando, e não emprega o furto consumado.
Então, vamos continuar. Roubo majorado. O que prevê, parágrafo 2º, prevê majorantes, causas de aumento de pena, que se aplicam tanto ao roubo próprio quanto ao impróprio. No que tange às majorantes, a Lei 13.654 trouxe inúmeras modificações. Inicialmente, o inciso 1 do 157, parágrafo 2º, que cuidava da majorante no emprego de arma, foi revogado. O termo arma, anteriormente previsto no inciso 1, era considerado pela doutrina e jurisprudência dominante qualquer instrumento que pudesse ser usado como arma, independentemente de ter sido fabricado para esse fim, faca, por exemplo. Todavia, a alteração trazida pela Lei 13.654, emprego de arma, deixou de ser majorante prevista no inciso 1, do parágrafo 2º do artigo 157, passando a figurar como majorante, causa de aumento de pena, prevista no 157, parágrafo 2º, exigindo-se, porém, emprego de arma de fogo. Então, vamos lá. A arma, a pena aumenta-se de 2/3, né, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Perceba-se, portanto, que a majorante do emprego de arma prevista no 157, parágrafo 2º, inciso A do CP, não se aplica no caso de roubo do emprego de qualquer arma, mas apenas com emprego de arma de fogo. Todavia, a nova alteração legislativa promovida pela Lei 13.964/19, chamado Pacote Anticrime, reinseriu a majorante no emprego de arma branca no roubo, no inciso 7 do artigo 157. Aumenta-se de 1/3 até a metade, aí tem o inciso 7, se a violência ou a grave ameaça exercida com emprego de arma branca, que é a faca, né? Resumidamente, o emprego de arma branca deixou de ser majorante no roubo a partir da lei de 2018, tornando a figurar majorante em 2019. Você lembra que a gente estudou? Isso aí? Não é muito não. Onde foi? Que ela ia ser uma majorante, arma branca? Não, essa situação. Vamos lá, de novo. Por isso que a gente estuda aquelas coisas ali no início. Olha aqui. O emprego de arma branca deixou de ser majorante de roubo em 2018. Certo? E voltou a figurar depois de 2019. Entendeu? Lembrei. As situações que ocorrem. Lembrei. Que a gente estava falando várias coisas sobre, né? Vamos lá. Que ser crime depois não ser. O que aconteceu nessa situação aí? Quem tinha sido penalizado de forma mais, vamos assim, maior gravame, quando a lei surgiu em 2018, essa majorante deixou de existir. Então, ela retroagiu para beneficiar todo mundo que tinha feito assalto com faca. E aí ficou todo aquele ano, certo? Então, o cara teve que rever todas as penas de quem... porque ela é um agravante, ou seja, uma pena maior. Então, ela retroagiu para beneficiar o réu, porque deixou de existir aquela agravante, né? A pessoa não poderia mais ser agravada a pena dela. Em 2019, voltou. E aí, o que acontece? Volta de novo o agravante? Não. A partir dali, quem cometeu vai ter o agravante. Agora, quem assaltou com arma naquele período... retroage para beneficiar, né? Só age para beneficiar. Não vai retroagir novamente. Ou seja, teve esse lapso aí que a gente estuda. Tu vê uma caso prático e às vezes a gente estuda aquilo muito teórico, acha que não acontece no dia a dia, que é um caso que aconteceu. Você tirou a lei, beneficiou um bocado de gente, viu que o negócio deu merda, não, volta de novo, arma branca, faca. Mas aí quem se beneficiou, né? Não vai retroagir. Mesmo quem tinha feito o negócio antes da lei, e até quem fez assalto durante a lei, que não era mais majorante, se beneficiou. Depois que veio, de novo, a majorante de arma branca, aí ela não retroage, mas também quem faz assalto, né, rouba com arma branca, já tem a majorante de 1/3 novamente. Ainda com a relação majorante no emprego de arma de fogo, a doutrina e a jurisprudência sempre entende que deve haver o uso efetivo da arma, ou ao menos o porte ostensivo da arma. Se o agente está portando a arma, mas a vítima não chega a ter conhecimento deste fato, não incide a causa de aumento de pena. O uso de arma de brinquedo não gera aplicação da causa de aumento de pena. É importante, deixou grandão aqui. Então, o uso de arma de brinquedo, deixa eu ver se tem alguma. É necessário que haja perícia para apurar a potencialidade lesiva da arma. Em regra, sim.
Contudo, se não for possível, as demais provas podem ser utilizadas para comprovar o fato. Posição do STJ. Vamos lá, o mesmo raciocínio, vamos voltar ao 29 aqui. Uso de arma de brinquedo aqui. O mesmo raciocínio se aplica a qualquer arma inidônea, ou seja, que não tenha potencialidade lesiva. Arma desmuniciada, por exemplo. No que tange a arma com defeito, ela somente não irá caracterizar a majorante, se o defeito for absoluto, ou seja, torna a arma absolutamente ineficaz. Entendeu? Então, apesar de ser arma de brinquedo, né, que não causa o majorante do roubo, mas uma arma sem munição também, ela não teria eficácia nenhuma, né, sobre a pessoa. Então, não é uma majorante. O que mais que ele botou aqui no texto? Aqui é necessário que haja perícia da arma. Vamos ver o que o STJ falou. A terceira seção pacificou o entendimento no sentido da desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para que seja configurada a causa de aumento previsto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, desde que os demais elementos probatórios demonstrem a utilização na prática do delito, ressalva do entendimento da relatora. Ou seja, tem essa questão aqui da arma estar municiada, de ser realmente arma de fogo, porque se não for arma de fogo, você não responde, né? Porque pode ter até metade do aumento da pena. Só que aí não precisa perícia, né? Vamos periciar para ver se a arma de fogo tinha condições de funcionar, levar para o teste de balística para ver se a arma iria funcionar, entendeu? E o cara pode alegar no processo, não, essa arma nem estava funcionando, dava tiro, ela não saía, entendeu? Então não precisa disso, não precisa da perícia, basta ter provas. Deixa eu ver, com relação ao majorante do roubo praticado em concurso de pessoas, se estiverem diante de uma associação criminosa, o STJ entende que os agentes respondem tanto pelo roubo como a causa de aumento da pena do concurso de pessoas, quanto pela associação criminosa em concurso material. Ou seja, se estiver em associação criminosa 3 ou mais pessoas, você vai responder tanto pelo roubo, mais a associação criminosa. O inciso 3 traz a majorante aplicável quando a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstâncias, roubo de valores de carro forte. Essa aqui é a majorante do cara que quer assaltar aqueles carro forte, né? Isso aqui provavelmente foi colocado por pressão daquelas empresas, né, de valores. Inciso 4. Cuida da majorante aplicável se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Trata-se da majorante que busca pela severidade da pena inibir a prática do roubo de automóveis com posterior envio para o exterior ou outro estado. Isso aqui também tem no furto, né? Você furtar um carro e quiser levar ele para outro estado, você tem a majorante também. Aqui deve ser os bancos, né? Pressão dos bancos. Falando pressão, não é no sentido negativo, é só para tentar ver de onde é que veio essa majorante, né? Que isso aqui foi tudo acrescentado em 2018. O inciso 5 traz a hipótese na qual a vítima é privada de sua liberdade, sendo mantida em poder do criminoso. Temos aqui, por exemplo, a situação do refém. Havendo a utilização do refém para garantir o sucesso na fuga, por exemplo, haverá causa de aumento da pena. Que é o que aconteceu lá em Santa Catarina, em vários locais aí do assalto a banco, né? Só botaram ali as pessoas ali como proteção. Ou seja, ainda majoraram ainda mais o... Cara, lá é cheio de majorante, né? Utilizaram explosivo, utilizaram refém. Aquele assalto ali foi extremamente qualificado, né? Várias qualificadoras. Dando seguimento, e aqui tem mais uma alteração trazida pela Lei 13.654 de 18, o inciso 6 trata da majorante aplicável ao caso de subtração, seja de substâncias explosivas ou de acessórios que conjunto ou isoladamente possibilita a sua fabricação, montagem ou emprego. Trata-se de uma majorante semelhante à qualificadora prevista para o furto, do 155, parágrafo 7º do CP, com a diferença de que aqui temos uma causa de aumento de pena, majorante, e não uma qualificadora. Tá. Que é uma majorante lá, uma qualificadora, mas é a mesma situação. O cara roubar aqueles elementos que você provavelmente depois vai usar naqueles assaltos caixa forte, né? Explosivos.
Entendi. Entendeu? Vamos lá. O sentido é basicamente a mesma coisa, né? O resultado é o mesmo, da majorante e da qualificadora. A diferença é que a qualificadora vai ser maior ainda, né? Do que a majorante, mas tudo é aumento de pena, né? Não, mas aí tem alguns que são beneficiados, né? Que é o seguinte, porque pode ter o concurso, né? Não é isso. É porque é o seguinte, lembra que eu falei para você que você tem a pena base, e tem a pena final. O que é a pena base? A pena base é o seguinte, o juiz ele tem você deve ter ouvido na imprensa, tem a tripartição da aplicação da pena, 3 fases, né? A aplicação da pena é trifásica. O que é a aplicação trifásica? Na primeira fase, você vê a pena base. O que é a pena base? É a pena que está prevista aqui. Certo? Pena que está prevista. Para esse crime, a pena é tal. Para o outro crime, a pena é tal. Isso é a pena base, é a qualificadora. Certo? Como é que é a qualificadora? Assim? O crime, para o homicídio, não sei se você lembra lá, para o homicídio, você tem a base lá, certo? Tem o base. Qual é o base lá? De 12 a 20. 12 a 20? 12 a 20, certo? E aí você tem as qualificadoras do homicídio. Quais são? Várias. E aí sai da onde? De 20 para 30. Isso aí é qualificadora. Aí tu vai dizer, mas e se o cara tivesse dito que isso seria um aumento de pena? Porque é diferente. Porque é o seguinte, na hora que você bota isso como pena base, depois você vai fazer o quê? As atenuantes e agravantes da pessoa, né? Levar em consideração atenuantes e agravantes da pessoa. Depois você vai pegar esses aumentos e diminuição de pena, ou seja, o aumento e diminuição de pena entra na próxima fase. E aí depois você vai sentenciar a pessoa. Então, tendo em conta a pena base que estava no Código Penal, tendo em conta as circunstâncias atenuantes e agravantes da pessoa, eles vão em conta os aumentos da pena, eu te sentencio a tanto. Entendeu? Aí você vai dizer qual é a diferença. É porque quando você coloca na primeira fase, ali no aumento, você vai colocando tudo em cima do valor maior. Por exemplo, se aqui a pena base é 10, tudo que você bota atenuante e agravante em cima de 10. E o aumento de diminuição de pena em cima de 10 anos. Na hora que aqui você diz 20, você tem uma base maior. Então, a probabilidade de você ser apenado maior, entendeu? Então, a qualificadora, acho que a gente leu isso lá atrás, ali, em algum momento, que, inclusive, quando tem essa divergência, o advogado de defesa ele entra na situação, não quero que seja, né? Tal coisa, para diminuir. Tal coisa, porque no caso, na hora que o juiz for fazer o cálculo, vai ser menor para ele, para o cliente dele, entendeu? Porque na hora que somar tudo, atenuantes, agravantes, né? E aí, caso de aumento de pena, vai ser menor do que se a pena base fosse maior, né? Entendi. É isso que ele só colocou aqui, alertou a gente. Que um ele é majorante, no outro ele é uma qualificadora. Vamos lá. Além das majorantes do parágrafo 2º do artigo 157, já existente, a Lei 13.654 criou um novo parágrafo 2º-A, do artigo 157, estabelecendo 2 majorantes, com punição mais severas que as majorantes do parágrafo 2º, que aumenta-se de 2/3. Do parágrafo 2º aumenta 1/3, aqui é 2/3. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, se a destruição ou rompimento do obstáculo mediante o emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Com relação à majorante do emprego de arma de fogo, já falamos sobre ela anteriormente, já existia na redação do artigo 157, parágrafo 2º, hoje revogado, embora com contornos diferentes. No que tange ao obstáculo mediante emprego explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum, é imperioso destacar que o mero uso do artefato explosivo ou análogo não é suficiente, é necessário que haja destruição ou rompimento do obstáculo, que é o caso do caixa eletrônico, né? Que destruir lá, mediante o emprego de explosivo ou artefato análogo em caso de perigo comum. Exemplo, 2 exemplos aqui. Exemplo 1. José pretende roubar
um banco à noite. Para tanto, rende segurança por meio de violência. E para Beowulf, o cofre se vale de um explosivo. Após a grande explosão que destruiu obstáculos, José subtrai os valores ali contidos. Neste caso, aplica-se a majorante. Exemplo 2. José pretende roubar uma lanchonete, valendo-se de uma bomba caseira, um artefato explosivo. Exige o dinheiro que consta no caixa do estabelecimento, afirmando que se o dinheiro não for entregue, vai explodir a lanchonete. Neste caso, ele não destruiu ou rompeu o obstáculo, só ameaçou. Então, nesse caso, não há majorante. Então, tem que ter o rompimento do obstáculo. Entendeu? Porque ele bota aqui, se há destruição ou rompimento, tá, de obstáculo. Se ele tivesse tirado isso daqui, era só o fato do cara, né? Mediante emprego de explosivo, já só o fato dele fazer ameaça já caracterizaria esse aumento aqui, essa majorante. Vamos lá. Por fim, a Lei 13.964 de 19 incluiu o parágrafo 2º B ao artigo 157. Se a violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito. Daqui é diferente, arma de fogo de uso restrito. Lembra que tem dois tipos, né, de majorante, uma de arma de fogo e uma de arma de fogo restrita. Aplica-se em dobro a pena prevista no caput. A primeira lá é 1/3. Essa daqui, se a arma for de uso restrito, fuzil, aí já é dobro. Assim, se tratando de emprego de arma de fogo, de uso restrito ou proibido, precisa ser fuzil. Acho que 9 milímetros, só quem pode usar é as Forças Armadas. Ou seja, ficar entrar com uma 9 milímetros para assaltar, já dobrou a pena dele. Então, se eu não estou dizendo para o cara assaltar, o cara for assaltar, é melhor assaltar com uma .40, 38. Usar 9 milímetros, e pior que o pessoal lá no Rio de Janeiro é comum usar 9 milímetros. Nem sabia disso. Lá o que você mais vê o pessoal assaltando é com 9 milímetros. Assim, se tratando do emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, a majorante será de 2/3, e sim o dobro. Ou seja, vai ser maior. Não será de 2/3, mas o dobro. Ficar atento a esses números aí que pode cair em prova. Está aqui, uso restrito, o dobro. Roubo qualificado pelo resultado. Vamos lá. Parágrafo 3º do inciso 157 do Código Penal, por sua vez, traz o que se chama de roubo qualificado pelo resultado. Ou seja, vai qualificar pelo qual foi o resultado que ele causou o roubo. Se da violência resulta lesão corporal grave, você lembra que a gente tem dois tipos de lesão, lesão corporal grave e a gravíssima, né? Então, quando ele fala, mas só que lá, só lembrando, que lá ele bota lesão grave. Ele não especifica o que é grave e gravíssimo. Tudo é grave. Então, só para fazer essa interpretação, porque lá a gente separou grave e gravíssimo. Mas gravíssimo é, por exemplo, a inutilização do membro é grave. Já a perda do membro é gravíssima. Mas, né? aqui, lembrando que aqui, o que é que significa? Tanto faz um ou outro. Ah, é? É. Você não entendeu não o que eu quis explicar? Vamos lá, o que eu quis explicar para você? Na lei, ele está dizendo assim, são lesões corporais graves. Aí parágrafo 2º, parágrafo 1º ou 2º, certo? Aí ele descreve o que você acabou de falar, grave, e no parágrafo seguinte ele fala que é gravíssima, mas ele não fala que é gravíssima, é a doutrina que diferenciou. Por quê? Porque a pena para uma é menor e para outra é maior. Só isso. No parágrafo anterior é menor, no parágrafo seguinte é maior, porque uma houve a inutilização do membro, na outra houve a perda. A pena é maior. Mas quando ele faz essa referência aqui à lesão corporal grave, ele está falando tanto da grave ou da gravíssima. Ele está falando da grave que está no texto, não está no texto. Não a diferenciação da doutrina. Porque se a gente fosse entender nesse sentido, é como se ele não punisse a gravíssima, porque ele só botou grave. Não tivesse uma qualificadora de gravíssima, entendeu? Entendi. Entendeu a maluquice aqui? Bem maluco mesmo. Eu já estava entendendo errado. Ainda bem que você falou. Vamos lá. Lesão corporal grave. A pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa.
morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Vamos lá. Não se exige que o resultado tenha sido querido pelo agente, bastando que ele tenha agido pelo menos de maneira culposa, ou seja, não quis, né, eu não vou assaltar aqui para o cara perder a perna aqui, vou dar um tiro para ele perder a perna, mas você atirou na perna dele. Em relação a eles, pois a redação do parágrafo 3º do artigo 130 diz: se da violência resulta. Além disso, não incide essa qualificadora quando o roubo é realizado mediante grave ameaça. Ao crime de roubo qualificado pelo resultado não se aplicam as majorantes... Aqui, ó, o crime de roubo qualificado pelo resultado não se aplicam as majorantes previstas no parágrafo 2º, né, e 2º-A. Ou seja, não vai qualificar duas vezes, né? Ou seja, teve uma grave ameaça, já é uma majorante. Não habidem como é que é? Bis in idem. Porque senão você ia punir o cara... Isso, é isso. Tá. Senão você ia punir o cara pela mesma ação. Se o fato dele ter atirado na pessoa já foi grave ameaça e deu tiro. Não tem como eu dizer, olha, foi grave ameaça e aí teve lesão corporal grave. Não, se teve lesão corporal já grave, resultou? Antecedente foi extremamente grave ameaça. Entendi. É isso que ele está tentando explicar aqui. O inciso 2 do parágrafo 3º do 157 trata do latrocínio, né, que é o roubo qualificado pelo resultado morte. Aqui. Ele ocorrerá sempre que o agente, visando a subtração da coisa, pratica a conduta empregando violência e ocorre dolosa ou culposamente a morte de alguém. Caso o agente deseje a morte da pessoa e somente após realizar a conduta homicida resolve furtar seus bens, estaremos diante do homicídio em concurso de furto. Ou seja, na realidade vai responder pelos dois. Se você, na realidade, quis a morte. Como é que eu quis a morte da pessoa? Não, eu vou matar a pessoa, né? É um latrocínio diferenciado. Como assim? Estou lá no meio do mato, né? Eu vou entrar ali, vou matar a pessoa, né? Primeiro eu vou matar e depois eu vou furtar. Eu já queria matar a pessoa. O latrocínio é aquele caso que às vezes você vai lá assaltar, né? Vai tentar assaltar a pessoa reage, aquele tumulto todo, e você vai lá e dá os tiros, entendeu? Acaba morrendo. Tem alguns casos que eu já vi em vídeo que eu acho que qualificaria como homicídio em concurso com furto. Que é aquele caso ali que o cara nem reagiu, não fez nada, e o cara foi lá e puf. Vocês já viram alguns casos assim. O cara não reagiu, ou seja, você quis a morte do cara, não tem reação, não tem nada, não era para, vamos dizer assim, manter a ameaça, nada. Você deu um tiro na cara do cara, sei lá. Já vi casos assim. Teve agora até de um parente da minha esposa aqui, parente assim, distante, que ele entregou a moto lá em São Paulo, mesmo assim o cara atirou na nuca dele. Quando ele saiu da moto, o cara atirou na nuca dele, foi embora com a moto. É uma moto bonitona. No final do ano passado, a gente foi para lá de férias para São Paulo e ele estava lá. Né? É tipo um primo de segundo grau. O cara tinha uma voz de moto e lá em São Paulo o cara pegou, né, mandou ele, sai da moto. Tá? Aí o cara, né, ele saiu, o cara pulou na moto, tem vídeo, né? Tem um vídeo. O cara subiu na moto, apontou na nuca dele, atirou e acelerou. Ou seja, para mim não era só um latrocínio, o cara não ia reagir, não é nada. Lógico que ele atirou para, de repente, ele atirar na costa do cara, nas costas, para o cara não vir atrás, né? Alguma coisa. Peraí, mas... na nuca. Tá. Qual é o pior aí? No caso, é o homicídio em concurso com furto, porque há uma soma, né? Porque ele vai somar. Entendi. Vai ter um agravante. Aqui ele ia ficar no 20 a 30, certo? No latrocínio. No latrocínio ia ficar no 20 a 30. Já no homicídio, só no próprio homicídio, ele já tem 20 a 30, né? 20 a 30 ainda vai receber mais o furto, que pode ser o qualificado aqui. Vamos ver o qualificado. Vou pegar mais... Aqui, ó, pode pegar até mais 4. Deixa eu ver o que mais que tem aqui.
pena, 18, veículo automotor, prego de explosivo, 2 a 5, 4 a 10, não. Pega mais 4 aí, pode ser esse 8 aqui. Vamos lá, 8 anos aqui, de 2 a 8. Só marcar aqui, de 2 a 8. Registração mediante 2 ou mais pessoas, não. Pegar mais de 4 a 8 a mais aí. Lembrei do cara que foi saltar um cara do carro assim e pediu o celular. O cara entregou. Quando o cara entregou, ele foi lá, deu 2 tiros no cara ou 3 e saiu com o celular do cara ou com a carteira, sei lá, ou com ambas essas coisas. Dentro do carro? Deu tiro dentro do carro do carro? Dentro do carro, o cara não fez nada. A câmera pegou de frente. Ele meteu a arma no cara, o cara tava dentro do carro, ele nem quis levar o carro, porque ele tava de moto. Quando o cara entregou a carteira junto com o celular, o cara pegou, virou o revólver e deu alguns tiros no cara e saiu fora. Aí tem que punir mais. E se o agente mata o próprio comparsa para ficar com dinheiro, por exemplo? Esse cara aqui, esse cara mata Peraí, o próprio deixa eu ver aqui, onde é que o irmão tá? Imagina a seguinte, acabei aqui a 22, pulei para cá. Já? Não tô... tô vendo. E se o agente mata? Se o agente mata o próprio comparsa, ou seja, está no assalto, saltamos e agora eu vou matar o meu comparsa. Se é aquela latrocínio... Coisa de filme. Uhum. Coisas de filme. Neste caso tem neste caso tem o roubo em concurso material com homicídio, não latrocínio, porque eu não estou matando a mesma pessoa que eu roubei. Tá matando ladrão, né? Matando ladrão, outro cara. E se o agente atira para acertar a vítima, mas acaba atingindo o comparsa? Ou seja, matou o cara lá. Temos o erro na execução, aberratio ictus, e o ixio, aberratio ictus. E o agente responde como se tivesse atingido a vítima. Logo teremos latrocínio. Foi ali durante o evento, você vai ter o latrocínio. Estranho. Mas aí essas maluquices tem que aprender, né? Porque na verdade você errou a vítima. É igual quando uma pessoa vai matar alguém, cometer um homicídio e mata outra pessoa. Você cometeu homicídio de qualquer jeito, né? Que a intenção era matar uma pessoa. Aqui é a mesma coisa, a intenção era o latrocínio. Então você acabou tendo latrocínio. Você ia matar a vítima, mas matou seu amigo. É diferente de você matar depois que saiu da área do... Matar o seu amigo depois que você saiu do evento, né? Aí você cometeu um homicídio depois de ter roubado uma pessoa. Quando a consumação do latrocínio, quanto à consumação do latrocínio, muitas correntes também surgiram. Mas atualmente prevalece no STF o entendimento de que o crime de latrocínio se consuma com a ocorrência do resultado morte, ainda que a subtração da coisa não tenha se consumado. Isso está na súmula 610. Súmula 610. Há crime de latrocínio, deixa eu marcar aqui essa súmula. Súmula 610. Há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não se realize o agente a subtração dos bens da vítima. Você foi assaltar. Não conseguiu pegar o celular, mas mesmo assim matou, porque o celular caiu no chão, ou seja, teve o latrocínio. Em resumo, o entendimento acerca da consumação do latrocínio é o seguinte: subtração da coisa consumada mais a morte consumada, latrocínio consumado. Subtração tentada mais morte tentada, latrocínio tentado. Subtração tentada mais a morte consumada, latrocínio consumado, ou seja, o latrocínio se consuma com a morte, nesses dois casos aqui, ó. Até amarelo, esse e esse. Subtração consumada, morte tentada, latrocínio tentado. Então, toda vez que for a morte tentada, o latrocínio é tentado. Se morreu, já virou latrocínio, ainda que você não tenha, né, subtraído. Entendi. Deixa eu ver aqui essa nota de rodapé aqui. A decisão no STF considerando haver aqui o roubo consumado em concurso com homicídio tentado. O S, que é esse aqui, o subtração consumada e morte tentada. A decisão no STF considerando haver aqui roubo consumado em concurso com homicídio tentado. O STJ, contudo, já consolidou o entendimento no sentido de haver aqui latrocínio tentado. Então, no STF há decisões, não é uma jurisprudência, de que poderia ser, na realidade, o homicídio, o roubo consumado com o homicídio tentado, né? Nessa quarta situação aqui. A ação penal é pública e incondicionada, né? É igual ao furto. Resumo das autoridades. Peraí, furto. Peraí, eu falei, mas não sei. Agora deu dúvida aqui. Não.
Representação da vítima. O furto é representação da vítima, que foi assaltado. No caso do roubo... É condicionada o furto, no caso, né? O furto depende de representação. O roubo não. O roubo é incondicionado. Voltando aqui. Resumo das alterações em relação ao roubo com emprego de arma. Com relação ao emprego de arma no roubo, arma branca e arma de fogo, alguns problemas de direito... Isso aqui, ó, intertemporal pode ocorrer. De forma que a solução se dará da seguinte forma. Sempre que a gente estudou isso, a gente praticou o roubo com emprego de arma branca, antes da Lei 13.654, antes de 2018, lembra? Que a gente estudou isso. E a lei foi em abril, então vamos lá. Foi beneficiado com a abolição crimes da majorante, de forma que a reinserção da referida majorante do Código Penal não afeta tal agente, ou seja, não se aplica a majorante, pela retroatividade da lei benéfica. Ou seja, o cara que cometeu antes, quando veio a lei, ele tirou a majorante dele. E ainda que venha novamente punir com majorante, ele já foi beneficiado, não pode colocar de novo aquilo que já foi tirado. O agente praticou o roubo com emprego de arma de fogo depois da vigência da lei, foi abril de 2018, e antes da vigência da lei 13.964, foi janeiro de 2020, ou seja, só valer agora esse ano. Não se aplica majorante. Vou botar aqui. Não se aplica majorante. Não se aplica majorante também nesse caso, porque o cara está no interstício ali das duas leis. Uma tirou, ficou sem nada, só veio a outra depois. O emprego de arma branca por ausência de previsão legal à época e a restrição da majorante do Código Penal é a lei nova mais gravosa, não tendo eficácia retroativa, né? Porque agora a lei que passa a valer a partir de janeiro não pode retroagir, porque ela não é benéfica. O agente praticou o roubo com emprego de arma branca depois da vigência da Lei 13.964 de 19, que é janeiro de 2020. Aplica-se a majorante no emprego de arma branca. Aí já voltou a funcionar. Vamos finalizar logo hoje. Faltando aqui 2 páginas. Ah, não, faltando bastante. Vamos só até aqui, amanhã a gente vê extorsão, se for o caso. Ou tu ainda tem tempo aí? Como é que tá teu tempo? Hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou trabalhar, mas a gente pode combinar um horário, que aí eu vou antes ou depois, entendeu? Ah, tá. Não, porque a gente pode ver aqui mais extorsão e deixa para amanhã Pode ser. da usurpação. Já é 7h40. Só amanhã, porque assim, ó, amanhã eu vou levar minha mãe no aeroporto, né? Que ela vai viajar, eu vou levar ela de manhã. Uhum. Aí se a gente puder fazer um outro horário, entendeu? Okay. À noite, sei lá, se o João puder. Uhum. Vamos lá. Aqui, o agente praticou o roubo com emprego de arma de fogo antes da Lei 13.654 de 18, abril de 2018. Aplica-se a majorante antiga. Emprego de arma previsto no revogado 157. O quê? Eu vou bloquear o vídeo aqui, mas eu tô ouvindo, tá? Vou estar acompanhando, tá? Valeu. Vamos lá. O agente praticou o roubo com emprego de arma de fogo antes da Lei 13.654 de 18, abril de 2018. Aplica-se a majorante antiga. Emprego de arma prevista no revogado 157, parágrafo 2º, inciso 1. Este aumento era de 1/3 à metade, e a alteração da Lei 13.674 fez com que passasse a 2/3 do aumento. O aumento, ou seja, piorou. Então, não vai retroagir. Sendo a nova lei prejudicial, não tem eficácia retroativa. A gente praticou roubo com emprego de arma de fogo depois da Lei 13.654 de 18, abril de 2018, mas antes da Lei 13.964, janeiro de 2019. Aplica-se a majorante nova. Emprego de arma de fogo, previsto no 157A, com aumento de 2/3 da pena. O agente praticou o roubo com emprego de arma de fogo depois da Lei 13.964, que é janeiro, depende. Arma de fogo de uso permitido, aplica-se a majorante do emprego de arma de fogo, que é de 1/3. Parágrafo 2º-A, o CP com aumento de 2/3 na penas para arma de fogo de uso restrito, aplica-se a majorante da arma de... Não, em dobro. Eita, cara, vou ler aqui de novo. A gente praticou, daqui teria ter dividido em 2 partes. A gente praticou o roubo com emprego de arma de fogo depois da Lei 13.964, janeiro de 2009, depende.
Arma de fogo de uso permitido. Aplica-se a majorante do emprego de arma de fogo previsto no 157, parágrafo 2A do CP, com aumento de 2/3 da pena. Esse aqui. 2. Arma de fogo de uso proibido, restrito ou proibido, aplica-se a majorante do emprego de arma de fogo de uso restrito proibido, previsto no 157, parágrafo 2º B, com pena em dobro. Então, ficou tudo marcado aqui. Resumidamente, emprego de arma branca, majora 1/3 à metade, somente para quem praticou depois da Lei 13.964/19, que é janeiro desse ano. Emprego de arma de fogo de uso permitido, majora de 2/3 para quem praticou depois da Lei 13.654 de 2018, ou majora 1/3 à metade para quem praticou antes da Lei 13.000 de 2018. Então, isso aqui tem que retroagir. Isso aqui ele viajou. Aqui vai ter que retroagir. Aqui essa é retroagem, ele não falou aqui. Porque é 2018, né? Porque daqui ele não explicou. Isso aqui é o majorante 9, o aumento de pena. 2/3. Deixa eu ver aqui, deixa eu entender. 1/3 da metade. Emprego de arma de uso de fogo restrito proibido, pena em dobro. Para quem praticou depois de 2019. Major de 2/3 para quem praticou em 2018 e antes de 2019. Major 1/3 à metade. Teria que ver, mas acho que tem um erro dele aqui de interpretação. Porque teve um período que a arma de fogo ficou 1/3. Cadê? Teria que ler. Não, acho que aumentou para 2/3. Era 1/3, aumentou para 2/3. Cadê aqui? Arma de fogo antigo. Fiz com ela para ser 2/3. Dentro da nova lei prejudicial não tem que ficar retroativo. Tá. Antes era 1/3. A gente pode cumprir com arma de fogo depois da lei de abril. Mas dentro da lei, porque majorante que é 2/3. Tá, entendi. Porque antes era 1/3, depois passou para 2/3. Aí não tem como retroagir. E aí depois passou a ser de duas formas, 2/3. Não, é isso que eu estou entendendo aqui. Não, tá certo. E aí depois passou a ser o seguinte, 1/3, 2/3 e metade. Deixa eu voltar aqui na lei pura. Passei. Vamos ver aqui. Começa aqui. Cadê? Sumiu. Cadê? Sumiu o parágrafo. Não, tá aqui. Aumenta-se de 2/3. Então, na verdade, é 2/3. Arma de fogo. E aqui é o dobro. Entendi. Não, tá certo. Eu que interpretei errado. Eu que interpretei errado aqui. Já entendi agora. Antes de 2018, se você usasse arma de fogo, era 1/3. Certo? A partir de 2018, passou a ser 2/3. A arma de fogo. Passou a ser 2/3. A partir de janeiro de 2019, passou a ser diferente. Arma de fogo comum, 2/3. Arma de fogo de uso restrito é a metade, ou o dobro. A metade ou o dobro, quer dizer, metade ou o dobro, né? Uso restrito aplica-se o dobro da pena. Entendeu? Esse daqui, provavelmente, isso aqui é do pacote anticrime, é para aquelas situações lá no Rio de Janeiro. Que a pessoa utiliza o fuzil, né? Fala aí. Tá fechado o teu áudio. Fechou o teu áudio. Antes de 2018, aplicava-se 1/3, né? 1/3. A majorante de 1/3. Após 2018, ficou 2/3. Não é de até 2/3, é de 2/3. 2/3. A partir de 2019, continuou 2/3, mas nos casos de arma comum, e se fosse arma de uso exclusivo, dobrava, ficava o dobro, né? Dobra. Não, a partir de janeiro agora, se o cara usar no assalto uma arma de uso exclusivo, é o dobro.
Qual é a arma de uso Entendi. exclusivo? É exclusivo das Forças Armadas ou das polícias. Tipo, Entendi. fuzil. Fuzil não é arma de uso comum. Né? Você não pode chegar numa loja e comprar um fuzil. Então, sua pena vai ser o dobro. Eu acho melhor, 8 horas, que eu tenho que fazer um negócio aqui, a gente vai conversando pelo WhatsApp e a gente continua à noite. Hoje à noite? É. Beleza. Vou que hora mais ou tarde. menos, Márcio? Sei que horas você sai lá do trabalho? 6 horas? Que horas você sai? Pode ser 6 horas, então. Tá. Eu Eu parar vou aqui mais de cedo e compartilhar.